Chegamos ao momento mais importante. Bíblia na mão. Quem ama a palavra de Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Olha, agora já não preciso mais dizer, essa não é a igreja Cristo Vive. A igreja já tem fogo natural, não é verdade? Fogo de Deus, né? No capítulo 16 de Mateus, dos versículos 24 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir a mim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É profundo o que nós vamos ouvir hoje. Será a boca de Deus que falará. A voz será profética, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Jesus, eu temo e tremo por estar na tua presença. Excelso, majestoso, glorioso, Rei de reis, Senhor de senhores, o soberano Deus, o cabeça da igreja, o Deus das Escrituras sagradas, o Deus que fala, porque é um Deus vivo, o único Deus vivo, o Deus que se revela, que se manifesta, o Deus que faz a sua palavra ser uma espada de dois gumes, cortante, de alto a baixo, penetrante até os desígnios do coração. Sim, Deus, é lá nos desígnios do coração que tu falarás profundamente a cada vida. Aqueles que vieram aqui de forma séria, honesta, verdadeira, aqueles que estão participando pelas mídias sociais, fala a todos os corações. Fala, Senhor, porque o teu povo ouvirá a tua voz, porque a ovelha não ouve a voz do mercenário nem do estrangeiro, ouve a voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu Senhor. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos preciosos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, eu louvo a Deus todos os dias que subo a este altar, por ter sempre uma audiência, uma igreja, uma eclésia atenta, focada, desejosa de ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Isso é muito importante para o pregador, porque há assuntos que precisam de ser tratados. Alguns são leves, mas há assuntos que são profundos, intensos, com substância, não com a sombra dos bens vindouros, mas a substância de Cristo Jesus. E hoje nós vamos ter um profundo ensino, e peço que você tenha paciência, por favor, de esperar o final da mensagem. Nós vamos hoje falar sobre a cruz e o eu do homem. Porque Jesus disse isso: se alguém quer vir após mim, ou seja, se você tem um propósito pleno em seu coração, se isto é uma resolução determinada, como um servo sujeito ao mestre, como um soldado obediente ao seu
comandante. Então Jesus diz isso: se alguém quer vir após mim, se alguém decidiu isto, se alguém pelo Espírito Santo entendeu o chamado de Deus, a missão de Deus para a sua vida, a carreira que te foi proposta, se alguém, então ele está falando comigo, com você que está pelas mídias sociais. Ele diz: primeira coisa que tem que fazer, a si mesmo se negue. Você sabe que esta é uma exigência de Deus, porque nós temos uma natureza na nossa carne, chamado o velho Adão, adâmica, uma carne que não presta, uma carne que para nada aproveita, e é preciso então negar-se completamente à sua natureza adâmica pecaminosa. Vamos ver isso com detalhes. Depois o Senhor Jesus disse: olha, se alguém quer me seguir, quer vir após mim, então que se negue, tome a sua cruz. Significa, o que tomar a cruz, apóstolo? Assumir a mensagem da cruz, que é desprezada pelo mundo, que é odiada pela carne. E ele disse: tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, passar a viver como um cristão, como Cristo viveu, para a glória do Senhor. Então, o que nós estamos já empenhados a estudar esta manhã é algo muito solene, é algo muito impressionante. Por quê, apóstolo? Porque Jesus tinha anunciado aos seus discípulos, alguns versículos antes, como por exemplo no 21, ele tinha anunciado a sua morte. Ele diz: desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus estava dizendo às pessoas que estavam com ele, os chamados discípulos, aqueles que o seguiam: olha, o que vai acontecer, aquilo que foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, dizendo que um menino nasceu, uma virgem concebeu, deu à luz, seu nome é Emanuel, ele é maravilhoso, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade. Ele diz: sou eu, e eu estou aqui com uma missão, eu vou sofrer, eu vou morrer, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E você sabe que isto chocou muito ao apóstolo São Pedro. Diz no versículo 22, Pedro, chamando-o à parte, olha a ousadia, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro começou a reprová-lo, olha a carne, hein? Começou a reprovar Jesus. Ele disse: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Você não vai morrer nada, você não vai ser condenado, você não vai ser apedrejado, você não vai ser chicoteado, cuspido, nada disso vai acontecer, nem a tua morte, nem a tua ressurreição. Então, Cristo começou a discernir em Pedro que Satanás estava tentando Pedro. E ele diz no versículo 23, Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, vá-te retro Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim dos homens. Então Jesus, de forma forte e contundente, reprova aquela atitude, porque ele percebeu que Pedro estava sendo usado por Satanás. E finalmente ele veio e trouxe a revelação que hoje nós estamos estudando. Diz então o versículo 24: então disse Jesus aos discípulos: olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então a pergunta que começa nesse estudo solene e impressionante:
A primeira pergunta é: o que é ser um cristão? Será que é só ser membro da igreja? Será que é só crer num credo ortodoxo? Ou porque adotou um modo de conduta diferente do mundo, isto é ser cristão? Então o que é ser cristão? Amado, você vai guardar isto para o resto da sua vida. O tempo que eu e você vivermos nesta terra. O que é ser cristão? Ser cristão é aquela pessoa que renuncia a si mesmo. É aquela pessoa que recebeu Cristo como Senhor e Salvador. Por isso Paulo disse em Colossenses 2, 6 e 7, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Você tem que andar como Cristo andou. Depois ele diz, nele, radicados, tanto com raízes, edificados, com conhecimento, com revelação, confirmados na fé, ou seja, o seu testemunho de fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Isso é ser um cristão. Isto é ser um cristão. É aquele que tomou o jugo de Jesus. Diz em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Você vai encontrar, você vai achar descanso para a sua alma. Significa então que até encontrar estas verdades, até você viver a palavra, você não terá descanso para a sua alma. Mas há um dia que você toma o jugo de Jesus, você pega a cruz de Jesus, você se nega, e aí sim, você tem um chamado a viver a comunhão com Cristo. Diz Paulo em 1 Coríntios 1,9, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a partir do momento que eu sou um legítimo cristão, não apenas porque venho à igreja ou creio num padrão ortodoxo de doutrinas, mas porque realmente eu recebi Jesus, eu tomei o jugo de Jesus, eu entendi que esta era uma comunhão com o próprio Jesus, então eu passo a obedecer e crer que a minha vida terá uma recompensa e uma glória no futuro que é sem fim. Isto é ser cristão. Isto é ser cristão. E nós temos que pensar nisso, amado, porque quando você ouve falar dos crentes cristãos, para muita gente vem uma imagem de uma pessoa que tem atitudes equivocadas, que é legalista, que pratica sacrifícios, faz ritos, é incluído num sistema judaizante. Então, muita gente diz, não, eu não quero falar com crente. Tem patrão que diz, não, na minha empresa não entra, porque se entrar um cristão, um crente, ele vai chegar aqui, vai contagiar. Às vezes é um sentimento, um espírito de rebeldia que está dentro da pessoa, um espírito, e isto a psicologia confirma isto. Às vezes uma pessoa que tem um espírito de amargura, um espírito de rebeldia, dentro, por exemplo, de uma empresa grande, ele consegue contagiar 80 pessoas. Um espírito de rebeldia num timaço de empregados e funcionários, com a sua atitude equivocada, o seu espírito de rebeldia, sua fofoca, sua isto, sua aquilo, ele vai contagiando e consegue, diz a estatística da psicologia, contagiar 80 pessoas. Como é difícil isto numa vida empresarial, imagina você na igreja de Jesus.
Então, o Senhor diz em Lucas 14, 27, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não é só dizer eu te aceito, como diz a tradição. É que tem que tomar a sua cruz. Tem que seguir o que Jesus diz em sua palavra. Porque senão não pode ser meu discípulo. É apenas um religioso, mas não é um discípulo, aquele que tem o mestre e obedece ao mestre. Não pode ser meu discípulo. Então, por que nós temos muito cuidado com o ensino? Primeiro, porque eu venho de eu fui professor. Então, eu me recordo que eu sempre fui muito disciplinado e passei isto aos meus alunos. Como pastor, então, isto é incrível. Eu sou um homem, conforme eu disse na quarta-feira passada, terrivelmente evangélico. Eu sou um homem radicalmente cristão e evangélico. Claro que na carne tenho fraquezas, é a carne, mas eu tenho um domínio sobre esta questão muito importante. E eu passo isto através das minhas mensagens. Os seus bispos que pregam na igreja passam isso, porque ouviram, porque receberam isto de herança. Não pode ser meu discípulo. Pode ir à igreja, mas não pode ser meu discípulo. Não usufrui da comunhão íntima com Deus, não usufrui. Por isso Mateus 10, 33 diz, mas aquele que me negar diante dos homens, está falando para os discípulos, pode um crente negar Jesus? Sim, olha, quando ele duvida da palavra, negou Jesus. Quando a pessoa deixa de honrar a Deus, negou Jesus. Disse, aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, por que eu disse que isto era um assunto muito solene, impressionante? Porque isso está adentrando a essência da nossa vida, para que realmente nós sejamos essa luz que Deus quer que sejamos aqui. Tem que ser isso, senão não pode ser discípulo. Então a vida cristã começa como, meu apóstolo? Uma autorrenúncia e a mortificação da carne. Olha, deixa eu lhe dizer, você estar aqui hoje, ou você parou toda a sua vida, está lá nas mídias sociais, focado, atento, já é um ato de renúncia. Porque você podia estar na cama, você podia estar na beira da praia, você podia estar em outro lugar qualquer. Só o fato de você dizer, eu tenho compromisso com meu Deus, eu e a minha família servimos ao Senhor, já é um ato de renúncia. Você está renunciando ao que a tua carne quer que você faça para você fazer a vontade de Jesus Cristo. Já é um ato de renúncia. Romanos 8,13, Paulo ensinou, porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Quer dizer que é uma proposta de Jesus. Você quer seguir Jesus, você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, tendo-o confessado como Senhor e Salvador, você não pode ter mais atitudes nem comportamentos de quem não tem Jesus. Senão é só vir à igreja. Então o homem tem que amar profundamente a sua esposa e tem que dar a sua vida, diz, como Cristo deu a sua vida. A mulher tem que ser uma mulher submissa, não é subserviente, é submissa. O homem tem que ser o sacerdote da sua casa, a mulher é a auxiliadora idônea. Foi isso que Deus criou quando criou o casamento. Ele não criou um casamento para o homem andar aos tapas e chapada com a mulher e gritaria em casa. Ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Uma auxiliadora. Então a função da esposa é auxiliar o marido de forma idônea. Então, isto já é também uma renúncia, porque você, quando casa, você tem que abrir mão de você para não ser mais você, mas sermos nós.
Então a vida cristã começa com renúncia e mortificação da carne. Todos nós temos desejos na carne, desejos enganosos, concupiscências do engano. Mas você sabe, para ser um cristão e pensar na vida eterna, tem que haver essa renúncia. Então, veja, quando o apóstolo São Paulo, cujo nome era Saulo de Tarso, porque ele nasceu numa cidade, Tarso, Saulo de Tarso, quando ele tem aquele encontro com Jesus, e Jesus muda o seu nome, passou a chamá-lo de Paulo. Ele tinha um currículo vitae invejável, ele era um cidadão romano, ele era hebreu, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele era do Sinédrio, do Supremo Tribunal de então, ele era um cidadão com um currículo maravilhoso, mas quando ele conheceu Jesus, ele disse: isto para mim é lixo. Pelo que é de grandioso ter conhecido Jesus, tudo aquilo que eu sou, comparado ao conhecimento de Jesus, é lixo. Então ele está fazendo o quê? Um ato de renúncia. Que ele poderia dizer: eu sou a fina flor do abacateiro, eu sou o último biscoito do pacote, eu sou discípulo de Gamaliel, servo, o mestre mais influente daquele tempo. Ele disse: não, tudo que eu era, tudo que eu tenho lá pendurado nas paredes, os meus diplomas e certificados, quando eu conheci Jesus, eu percebi, aquilo não se compara a nada de Jesus, é como se fosse lixo, basura, diziam os hispânicos. Ele estava mostrando uma renúncia. Então veja, quando ele se encontra com Jesus, Jesus se encontrou com ele, em Atos 9:6, ele perguntou: agora o que é que eu faço? Ele disse: levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Então já não era mais Saulo, a partir daquele momento já era um discípulo. Agora você vai aprender o que tem que fazer, e é isso que é a função da igreja. Eu quando vejo, desculpa a expressão que eu vou usar, não se levando da igreja, ouça com carinho, que eu quero facilitar esta mensagem. Quando eu vejo um crente chutar o pau da barraca, não vou mais à igreja. Olha, o diabo é muito astuto, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana contra o povo de Deus, é uma batalha espiritual. Veja, como é que o diabo faz? A pessoa tem um problema qualquer, primeira coisa que ela põe é: não vou à igreja. Não vou à igreja. Ou então tem uma crise material, algum momento que será passageiro, notoriamente será passageiro. Então ele diz: este mês eu não pago o meu dízimo, não devolvo o meu dízimo, não entrego as primícias para o meu Senhor. Não, as primícias são sagradas. Eu não posso tocar no que pertence a Deus. Sim, uma porta, mas eu estou com um aperto, já puxei o cinto, o nó apertou muito na minha garganta. Faça o que Jesus mandou fazer. Ele é a prioridade. Às vezes, através de um sacrifício que a pessoa faz, é desse sacrifício que às vezes vem uma tremenda, de uma abundante colheita, mano. Mas o diabo sabe. Como é que corta as pernas materiais? Deixando de dizimar. Então, não paga o seu dízimo, não devolva isso ao Senhor. Isso é coisa do homem. Isso é esse pastor que está falando. Isso não existe. Isso foi criado pelo Espírito Santo através de Abraão. Abraão já tem 430 anos antes de Moisés. Agora, então o inimigo diz: não dizime, não vá à igreja. Quando você mais precisa, é quando você tem que estar na igreja. Às vezes eu procuro alguém da igreja, por exemplo, passou por um luto. Uma esposa que o marido foi chamado primeiro, né? A morrer é partir primeiro. E então, cadê aquela irmã, esposa, que o esposo faleceu? Ela não quer vir mais à igreja, porque ele, quando entra na igreja, ele pensa que o marido podia estar lá, então não se fica bem, então ele não vem à igreja. Ué, mas
Você está na casa, você está na cama, mesma casa, mesmo carro, mesma vida, mesma família. E só a igreja que cria imagens negativas no coração. Igreja é lugar de deleite. Igreja é lugar de felicidade, de realizações, onde se cria sentido para a vida. Então eu não posso abrir mão da igreja porque eu passei por um problema. Não, quando eu tenho um problema é que eu tenho que correr para o refúgio. A Bíblia diz: correi para o refúgio. O refúgio é a igreja, é a comunhão dos santos. Então o que eu faço? Levanta-te, entra na cidade, agora você vai ouvir, vão te dizer o que você tem que fazer. Hebreus 12:1, ele fala de uma carreira, ele diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Tem que tirar, amado. Mas às vezes eu tenho uma vontade de beber a porta. Não, tem que tirar. Pastor, mas eu quando cheguei à igreja eu fumava 5 carteiras de Marlboro. Agora só estou fumando uma vitória. Não, não é vitória nenhuma. Vitória é quando você diz: quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus destruirá. Então se o cigarro, se a droga, se o beberice, as orgias fazem mal, eu tenho que tirar esse, desembaraçando de todo o peso. Está vendo a renúncia? Desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, hein? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu não posso tentar correr. Você imagina um corredor de explosão de 100 metros, fazem 9 segundos e meio, 9,7. Se botar uma mochila nas costas dele com 50 quilos, ele vai correr 100 metros em quanto tempo? 10 minutos, ele não vai conseguir andar. Então, para correr esta carreira que foi proposta, nós temos de nos desembaraçar. Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, nós andávamos em caminhos. Eu fui católico, eu era um idólatra, eu adorava Nossa Senhora, São Judas Tadeu e tal. E eu me lembro quando a minha mãe espiritual, irmã Henriqueta, bispa Henriqueta, espero que esteja me ouvindo em Lisboa, em Sintra, Belas, e eu me recordo quando ela me viu com uma... Eu estava no início, após o acidente, quando fui para Portugal, tinha uma imagem grande, com São Judas Tadeu, de ouro e prata, não sei o que eu tinha ganho. E então ela viu aquilo e disse: não, você não pode ter isto. Isso aqui não, ídolo é do demônio, você tem que arrancar isso da sua vida, você tem que negar, você agora tem Jesus. Eu não sabia nem direito o que era ter Jesus, agora você tem Jesus, agora você tem a Bíblia, agora você tem a igreja. Eu não sabia o que era a igreja, agora você tem tudo o que você precisa para viver, tire isso da sua vida. Eu disse assim a ela: tá, então quando vier o enfermeiro, como isto é uma joia, eu vou oferecer. Ela disse: não, o que não serve para você, não serve para os outros, senão você vai passar maldição a outras pessoas. E eu disse: então como é que eu me vou ver limpo? Isto é uma joia cara. E sabe o que aconteceu? Eu deixei na mesinha de cabeceira, tirei, deixei na mesinha de cabeceira, dormi uma cestinha de tarde, e quando eu abri os olhos, olhei, alguém tinha gostado mais do que eu e levou. Nunca mais na minha vida, nunca mais na minha vida, quando eu estou falando nunca mais, tem quase 50 anos, nunca mais eu permiti que um ídolo estivesse onde eu estou. Nunca mais. Porque eu sei que eu não posso ter comunhão com a mesa, com o cálice de Jesus e o cálice dos demônios. Pastor, mas foi uma renúncia para o senhor tirar Maria e Fátima e São... Foi uma luta. Mas houve uma hora que eu entendi: para seguir a Cristo não posso seguir isso. Se para ser do Senhor não posso amar o mundo, não posso amar a idolatria. Rompi, ponto final. Isaías 53 diz: desgarrados andamos pelo caminho. 1 de Pedro 2,21 disse: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Você imagina Jesus num grupo de fofoca, um chismoso, como dizem os espanhóis,
muito chismoso, né? Fofoqueiro. Você imagina Jesus chamando Pedro e os demais, vem aqui gente, vou contar um negócio, ninguém sabe, mas eu vou contar, cara, eu soube do negócio que se passou na igreja, no templo, o que foi? O rabino comprou um sapato da Prada, custou $1.000, uau, passa adiante, começa todo mundo a mandar nas mídias sociais, o rabino tem um sapato Prada vermelho, custou $1.000, e passado um pouco o rabino já é dono, já comprou o sol, a lua, as estrelas e o mundo, porque Jesus fez uma fofoca. Você acredita nisso? Corte relações com quem é fofoqueira, mano. Ah, mas é muito meu amigo. Para você ser cristão, algumas das pessoas que você diz que é amiga ou que são amigos, não podem continuar sendo teus amigos. Se o que te está fazendo é contra Deus, você tem que dizer, eu sou a favor de Deus e contra essa situação. Isto é ser cristão, isso é renunciar. Romanos 15:3 disse, porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Há pouco você ouviu a nossa bispa nacional falando, ministério é uma coisa muito difícil. Margarida, é muito difícil. É que isto parece um conto de fadas. Estar num púlpito, com uma audiência desse tamanho aqui, é um conto. Oh, que lindo. Você não imagina o que é a vida ministerial. Eu tenho até aqui, já falei aqui uma vez, mas que eu ainda tenho um tempinho. Eu tenho aqui uma relação. 97% dos pastores em atividade já foram traídos ou falsamente acusados pelos seus líderes de confiança. 97%. Uau! 70% dos pastores já lutou contra a depressão. Uau! 1.500 pastores desistem a cada mês e apenas 10% se aposentam como pastores da igreja. Uau! 58% dos pastores, se tivesse outra fonte de renda, desistiriam do ministério. Meu Deus! Então não é subir no altar de gravatinha da Temu, isso é da Temu, e achar que subiu no púlpito de gravatinha da Temu ou da Shein. Quero depois monitorizar esse momento, tá? Temu e Shein, AliExpress. Isso é muito complexo. Eu vou lhe dizer mais, isto é um chamado que, se não for um chamado de Deus, ninguém aguenta. 95% dos pastores morrem de infarto do miocárdio. Não há um dia que eu diga assim, hoje foi um dia. Não tivemos um único problema na igreja, não existe. Aliás, eu aprendi isto com quem me consagrou ao ministério pastoral. Bispo Roberto Macalister, que faria aniversário agora dia 13 de agosto. Ele um dia conversando comigo disse assim, Miguel, quando você tem uma igreja de 10 pessoas, você tem 10 problemas para resolver. Quando você tem uma igreja de 100 pessoas, você tem 100 pessoas, 100 problemas. Mas se você tem uma igreja de 5.000, 10.000 pessoas, você tem 10.000 problemas. Você precisa ter um coração de aço, amados. Precisa ter joelho no chão todos os dias, rosto no pó, senão seria insuportável. Se não fosse a minha dependência de Deus, eu não poderia estar aqui hoje. Que eu levo tiro por todo lado, amado. Mas estou de pé. Porque a minha fonte de recurso não é o Miguel Ângelo não presta. A minha fonte é Jesus, é o Espírito Santo, é a comunhão com Deus. Eu tenho dito a Deus, todas as vezes que eu oro, eu faço um culto racional, porque eu oro, eu canto, eu louvo, eu intercedo, é um culto. Gente, eu preciso disto. Se eu não tivesse isto, não poderia, em hipótese alguma, sobreviver no meio da guerra ministerial. Paulo disse que ele chegou a encontrar-se com feras, quando ele foi a Atenas, com feras, imagina. Eu só dou graças a Deus pelos fiéis desta igreja, porque
como isso é uma igreja que lapida as pessoas, é como você chega aqui, é uma esmeralda, é um diamante em bruto, né? E aí o que a palavra vai fazendo? Vai lapidando, 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 até que vem o diamante. E eu dou graças a Deus para as pessoas que entenderam já o que é a vida cristã. Então, quando eu digo, por exemplo, tem um dia de festa dos pais e das mães. Tem filho que só vai fazer o dia de festa do pai para tirar um selfie, para publicar nas redes sociais, dizer, estou aqui com o papai. E durante o ano, não quer nem saber que tem pai ou que tem mãe, não quer nem saber, mas no dia do pai, também as pessoas faltam à igreja. Então devia ser o contrário, papai e mamãe na igreja, né? Depois, então, no final, vamos encarar 4 horas até a barra, 3 horas em torno do restaurante de pé, o pai já cansado, não aguenta, tanta dor já nas, como é que chama o negócio aqui, nas quê? Nas 4, né? Nas 4. Hã? É isso mesmo, eu não entendi, mas é isso mesmo. Então, quanto falta? Quantas mesas na minha frente? 72, senhor, temos que esperar, vamos esperar mais, 72 mesas. E quando é 6 da tarde, o pai já não se aguenta, já está caqueirado, já teve tontura, a glicose subiu, a glicose desceu, e ele ainda está lá na fila. Quantas mesas? Tem só 12, glória a Deus, eram 110 mesas. Mas você vê que a coisa não conecta, né? Primeiro o reino, depois tudo é acrescentado. Então, o nosso principal obstáculo, a dificuldade do negar-se, o que é? É o nosso ego, nosso eu. Você sabe que todos nós temos vários eus. Você olha para mim, é o eu que você conhece de mim, mas há um que só eu conheço, que é o que está lá dentro. Mas se eu não me conheço inteiramente, só Deus me conhece inteiramente. Então o nosso eu precisa de ser negado. Por isso é que Jesus diz, negue-se a si próprio, negue-se a si mesmo. Então o que é negar-se? É colocar a vontade do Senhor acima dos próprios desejos e prioridades pessoais. Pastor, mas aí, puxa vida, aí eu vou ser um pássaro preso dentro de uma gaiola. Que nada, pássaro preso éramos todos nós quando estávamos no mundo. Fazíamos a vontade do príncipe das potestades do ar, éramos como os demais filhos da ira, vivíamos mortos em pecados e delitos, fazíamos o que Satanás queria fazer, que é maior a prisão do que isso. Negar-se e colocar Jesus no trono da vida e dizer, Senhor Jesus, faça-se a tua vontade, não a minha. É renunciar ao ego, é reconhecer que quem tem a palavra final na nossa vida é o Senhor Jesus, é a Bíblia Sagrada. É colocar o reino em primeiro lugar, é dizer sim a Deus quando a nossa carne diz não. Isso chama-se negar-se a si mesmo. É abrir mão de ser o Senhor da vida para que Ele seja o Senhor absoluto. Isso chama-se negar-se. Negar-se a si, negar sou eu, negar-se ao ser próprio, é repudiar o pecado, é não aceitar nem acertar o compasso com o mundo, com a sociedade do mundo, é deixar de confiar nas obras da carne, é aceitar o veredito de Deus sempre na nossa vida. Isto é negar-se. Pastor, mas é difícil. Bom, desde o início que eu estou te dizendo, é solene e impressionante. Eu não quero que você saia daqui enganado, eu quero que você saia daqui resoluto, decidido. Gente, não tem alternativa, não tem plano B, não tem plano B. Esse é o plano, a carreira que Deus propôs para cada um de nós. Eu poderia ter sido um advogado criminalista. Eu, quando terminei a minha faculdade de Direito, um desembargador me chamou para trabalhar com ele, porque ele disse, você vai ser um criminalista. Eu disse, eu vou gastar a minha vida chamando ao pecador de santo? Não tem como. Eu abdiquei disso, amava muito o direito, eu gostei muito, eu tive medalha de ouro da faculdade Gama Filho, mas eu disse, não,
O mundo tem muitos advogados, mas tem poucos. A seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. Então negar-se é isso. Isaías 64 diz: todos nós como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Oi, ouvir isto aqui dói, cara. Mas é a realidade da nossa carne, o nosso velho Adão, a nossa velha natureza. Nossa velha, ele disse, como trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Nossa vida aqui é passageira. Eu não posso perder a minha vida com o que Deus pediu que eu não amasse. Se eu amar o mundo, eu sou inimigo de Deus. Se eu amar a Deus, eu tenho que ser inimigo de quem? Do mundo. Não tem jeito, é isso. Foi o que Deus determinou. Então, é aqui que muita gente falha, como servo e serva de Deus, como cristão. Em Romanos 10:3 diz: desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. O culto começa a que horas? 9. Mas se eu chegar 9h45 também está bom. Todos os dias. Eu vou perder o louvor, vou perder o ofertório, vou perder a comunhão. Mas não tem problema, cara. Eu não vou beber água se eu não quiser beber água. Você está entendendo? Eu tenho que me sujeitar à justiça de Deus. Filipenses 3:9 ele disse: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. Eu não posso ter justiça própria para ser um crente. Eu tenho que querer a justiça de Deus. Isso é uma renúncia, é negar-se, é renunciar ao eu. Isaías 5:21 diz isso: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então a maioria dos crentes hoje tem um conceito próprio, tem uma justiça própria, e a Bíblia diz que temos que nos sujeitar a justiça a Deus, e não podemos ter conceitos próprios. Eu não posso chegar aqui e dizer assim: eu não concordo com a cor da igreja, eu queria aqui um verde, de um lado Palmeiras, aquela ali vermelho e preto, que seria o Flamengo. Depois com a vovó é do Botafogo, branco e preto. O Vasco tem uma coisa que está sempre perdendo, preto e preto. Então, sabe, uma coisa de luto, a igreja, sabe, amado, nós não podemos ter conceitos próprios. Se está numa igreja séria, num ministério sério, pregadores sérios, que pagamos um preço muito alto para sermos pastores da igreja. Então, Romanos 1:22 diz: inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. São as pessoas que não se negam. Então o Espírito Santo, através do Evangelho, Paulo disse isso em Coríntios, 2 Coríntios 10:5, de 4 e 5, diz: as armas da nossa milícia não são carnais, não, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que eu tenho que fazer, apóstolo? Eu tenho que levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Isso é ser cristão. Isso é ser cristão. Próprio entendimento. Não, eu não posso andar segundo o meu próprio entendimento. Eu tenho que dizer o que Deus diz, o que a palavra diz. Graças a Deus que a igreja tem este perfil de conhecimento e de ensinamento. Então, negar-se é renunciar à própria carne. Paulo aos Filipenses diz 3:3, diz assim: porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Diga: eu não confio na minha carne. Não confio na minha carne. Nós não confiamos na carne. Provérbios 3:5 diz assim, Provérbios 3:5, aí: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento. Porque eu acho, apóstolo, que a Bíblia teria que ser reinterpretada para trazermos a Bíblia para os dias de hoje. Não, isso é um equívoco. É um equívoco. O Senhor é o mesmo de ontem, de hoje, eternamente. A palavra é viva e eficaz. Amado, não há coisa mais atual, mesmo do jornal que saiu esta manhã, não há coisa mais atual do que a Bíblia Sagrada, atualíssima.
Não há. Por isso é que esta paixão que eu nutro e quero que você tenha, esta paixão por Deus, pela igreja, pela obra do Senhor, né? Sabendo que Jesus disse em João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece a mim e eu nele dá muito fruto, porque sem mim, amado, pode ter a fama, o dinheiro, os diplomas, o que for, mas sem Jesus, Provérbio 16:8, a soberba procede da ruína e a altivez do espírito, a queda. Então, vale a pena você procurar ser uma pessoa humilde. Humilde não quer dizer andar com os sapatos rebentados, a camisa rota, poída. Não, essa é uma humildade, é uma atitude espiritual de Senhor, não sou eu, é Cristo em mim. Certo? Maravilhoso. Maravilhoso. 1 Coríntios 10:12 diz assim, aquele pois que pensa estar de pé, olha aí, veja que não caia. Amado, viver 46 anos e meio como pastor da mesma igreja, mas só Jesus. 2 Timóteo 2:1 diz, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Na graça. Então negar-se é renunciar à própria vontade. Filipenses 1:21 disse, porquanto para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Não é desgraça, é lucro. Então a pessoa que quer honrar, quer servir, quer agradar, ele tem que renunciar às próprias vontades. Por quê, apóstolo? 1 Coríntios 6:19 diz, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vocês é que vão casar, né? Estão ouvindo isso tudo. Deus te deu um menino bonito, parece o Nicolas Cage, né? Aquele ator americano, Nicolas. Então ouçam isto, vocês são jovens, para viver estas verdades, porque depois vem os filhos, eu não imagino, depois os netos, eu não imagino coisas que eu vejo durante o ministério, e vou ver, isto é parte do ministério, pessoas que deixaram a cabeça dos filhos confundida, dos netos, foram criados aqui, foram consagrados aqui, aqui aprenderam, aqui se tornaram, aqui casaram, aqui tiveram filhos, depois tiveram netos, não sei o que, até que um dia Deus disse, eu tenho uma outra visão. Isto confunde a cabeça das pessoas. Precisa ter renúncia. Não sois de vós mesmos. Marcos 14:36 disse, Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esta semana eu recebi uma carta de um irmão, dizendo, eu estou passando por muitos problemas, não vou mais dizimar. Eu disse, exatamente o contrário, é que o que tira a pessoa dos problemas é a fidelidade. Você entender isto, amado, é ser livre. Estou dizendo solenemente, impressionantemente, isto é ser livre. Não é o que eu quero, é o que tu queres. É renunciar às concupiscências, aos desejos carnais. Jó 43:4 diz assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Então, Jó começa a entender, ele disse, eu sou indigno, como é que eu vou discutir com Deus? Como é que eu vou dizer que a Bíblia tem que ser reinterpretada, tem que ser escrita de novo? Que aquele encontro de Jesus com a mulher samaritana não foi um encontro de salvação, não. Foi Jesus cantando a mulher, como um pastor está dizendo isso no Brasil. Ele estava cantando a mulher samaritana. Então, umas loucuras que levam a igreja de Jesus a viver uma vida louca. Jó 42:6 disse, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja a renúncia deste homem. Eu sou indigno. Não, Senhor, se o Senhor não fizer conforme eu estou mandando, eu vou rasgar a Bíblia. Aí Jó vem e diz assim, o homem mais íntegro falou assim, Senhor, eu sou indigno, eu sou pó, eu ponho a mão na minha boca. Filipenses 2:21 diz, todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo Jesus.
Tito 2,12, educando-vos para que, renegadas a impiedade das paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosamente. É tão diferente de tanta gente. Alguns passaram até por este altar, que viveram uma vida indigna, injusta, insensata e piedosa. Os filhos vão sofrer por isso, e os netos. Já viu o que é você criar uma criança, como esses bebês que eu apresento aqui, e depois, mais tarde, o pai diz: olha, aquele que te consagrou, não é de nada, nós só passamos 35 anos lá, mas não é de nada, agora nós vamos encontrar um outro caminho. Porque a cabeça da pessoa deve dizer: uau, 35 anos falando graça, eleição, soberania, não ritos, não cerimônias, não ablações, não lavagens, não águas, não batismo. Aí chega de repente assim: vamos todos batizar. E aí a pessoa diz: Deus, afinal era o Deus da graça ou este Deus agora? Olha a loucura que as pessoas vivem. Mas nós temos que cuidar dos fiéis, né? Então vamos continuar o ensino. Então Cristo exige a negação do nosso eu, sem reservas e sem exceções, e constante. Lucas 9,23 diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua... agora vem um acréscimo aqui: dia a dia. Tem dia que eu também não tenho vontade de vir à igreja. Pastor, se o senhor fala isso, o que vão pensar as pessoas? Pensa o que quiserem. Também eu sou carne, eu não sou ET. Eu sou humano, por enquanto ainda sou humano. Então tem dia também que, ai meu Deus, acordar. Hoje eu acordei 13 e pouco da manhã. Disse: meu Deus, eu precisava dormir mais 4 horas. E o Espírito disse: mas levanta, dá um jeitinho, passa uma água gelada, vai para o escritório. Presta o seu culto racional. Eu já tinha sido acordado 2 vezes pelo gato. O gato pulou em cima de mim. Eu disse: Deus, que horas são? 1h30 da manhã. Gato! Vai caçar rato, meu irmão. Você me incomodando aqui. Eu tenho hoje um dia inteiro de compromisso. Passado um pouco, a gata vem e pula em cima da minha cabeça. Eu disse: meu Deus, é um ataque do diabo. E a vovó deles, vovó dá churuzinho, dá craquezinho, e o gado não sai do meu quarto. Só pode ser um atentado, invasão de privacidade. Vou dar até um BO na delegacia para dizer: invadiu a privacidade, estava dormindo, o gato pulou em cima de mim. Esta noite, amado, se meteu no meio dos lençóis e queria sair, não conseguia. Uma gatinha pequenininha, queria sair, não conseguia. Veio com a unhinha dela me arranhar a minha mão. Eu disse: mas quem é que está me arranhando? Satanás, saia daqui. Quem é? Era o gato, era a gatinha pequenininha arranhando. Eu puxei o cobertor, o lençol, ela saiu voada, bateu nos poros. E passado um pouco ela veio: miau, eu é que mando aqui. Dia a dia, espontâneo, sem relutância. Colossenses 3,23 diz: tudo quanto fizerdes, tudo, não é quase tudo, tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então você vai conversar com a sua esposa e diz: nós somos de Deus, nós somos de uma igreja, nós temos raízes, nós temos uma doutrina sã, saudável, nós temos um apóstolo, nós temos um governo, nós temos um corpo, nós somos parte da noiva. Tem que se viver isto dia a dia. Pastor, mas o meu plano evangélico é 2 vezes por mês na igreja. Está bem. Eu não me meto na vida de ninguém, mas eu posso lhe dizer que isso não é cristianismo. É dia a dia. Então este é o padrão de Deus. Ele é soberano, nós somos os servos. Tomar a cruz não é pegar um objeto, uma cruz, mas é uma experiência da alma, uma experiência com Deus diária. Experiência com Deus diária. É receber os benefícios do Calvário, sabendo que a culpa e os
pecados foram cancelados, é aplicar a obra da cruz na vida, é regular a nossa conduta, é viver em novidade de vida. 2 Coríntios 4,10 diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Eu disse a semana passada, alguém me perguntou, como é que uma igreja pode ter o mesmo pastor há mais de 46 anos? E eu expliquei às pessoas, é que eu morri para o mundo. Não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Então diz que viver para que Jesus se manifeste no nosso corpo. Diz, quer seguir-me? Entendeu o padrão? Entendeu o processo? Entendeu a regra? Pegou a visão? Peguei a visão. Neguei-me a mim mesmo, e agora eu tomo a cruz. O que é a cruz, apóstolo? Você toma a cruz quando você diz, eu morro para mim mesmo, não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. É abraçar o discipulado, é escolher a obediência, é carregar um compromisso diário, é ser testemunha, é não ter vergonha do Evangelho, é viver publicamente o que você vive dentro da igreja, mesmo que isto tenha um custo. Porque às vezes uma pessoa trabalha numa empresa e o patrão manda mentir, e você diz, pô, eu não posso mentir, eu sou cristão. Ou então uma proposta desleal. O Brasil é cheio de propostas desleais, especialmente com quem paga o preço de ser um empresário, e você uma luta violenta, mas eu tenho uma possibilidade aqui de resolver esta questão, basta aqui, e você diz, não, eu tenho um testemunho, eu sou salvo, eu vivo segundo os... Jesus faria isto, aceitaria a corrupção? Não, então eu também não aceito. E depois, tomar a cruz, lembra-se que Jesus não veio para punir ninguém, ele veio para salvar, para redimir, ele veio cheio de graça, verdade, veio libertar o cativo, veio dar vista aos cegos, veio curar os enfermos, veio cheio de compaixão, ele trouxe boas novas, de grande alegria. João 15:25 diz, isso porém é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei, odiaram-me sem motivo. Tem gente que não vai gostar de você. Gostava. Você vê quando uma pessoa tem dinheiro, os amigos chegam. Você põe aquela carninha, sábado, não pode ser domingo, sábado, na tua, como é que chama, na assadeira, na churrasqueira. Aí começa aquele, é picanha, né? Tem que ser picanha. Então, você põe a tua picanha, começa aquele cheirinho, passado um pouco já bate o vizinho, aí vizinho, tá tudo legal aí, tem incêndio aqui em casa, não, estou queimando uma carninha, posso entrar? Eu ajudo, entra, passado já veio outro, olha, mas quando as pessoas têm dinheiro, as pessoas têm um cheiro, um faro, elas conseguem identificar. Agora, quando a pessoa está mal, na aflição, desaparecem os amigos, desaparece todo mundo. Por isso é que estou dizendo, se passares por uma aflição, corre para o refúgio. É aqui. Isso é tomar a cruz. O mundo não mudou, amados. O mundo é antagonista a Cristo. Por isso é que Tiago 4,4 diz, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, quiser ser um amigo do mundo, constitui-se o inimigo de Deus. Então nós neste ministério seguimos Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida, andamos nos passos dEle, obedecemos a sua voz, vamos seguir até o fim, participando desta grande missão, que é sermos testemunho e não termos vergonha. Amado, se cada um dos membros desta igreja ganhar uma alma por ano, nós dobramos o tamanho da igreja num ano. Então eu queria terminar lhe dizendo, é impossível andar com Cristo e comungar com Ele e amar o mundo. É impossível.
Quer seguir? Tome a sua cruz, negue-se, tome a sua cruz e siga. Uma vida entregue, rendida, dedicada, uma vida de exemplo, servindo a Cristo. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. A vida vivida pelo eu não é perdida quando termina a vida física, é para a eternidade. Então eu queria terminar, são 11h34, dizendo: diga sim para Deus todos os dias. Negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga. Siga. Nós somos servos salvos, servindo, sempre sorrindo. S. Nós somos os 5 S nesta igreja. Não jogue a sua vida fora. Seja iluminado. Prova o dom celestial. Você é partícipe do Espírito Santo. Prove todos os dias a boa palavra e os poderes do mundo vindouro. Isto é ser cristão. Isto é ser cristão. É isso que Deus espera da igreja Cristo Vive. Ele não espera de todo mundo, mas da nossa igreja Ele espera. Pastor, então o senhor, como é que eu faço quando alguma situação surge na igreja? Nós temos bispos, venha falar aos bispos. Não deixe correr, porque às vezes você não sabe, você não entende, não sabe quão complexa é a vida ministerial. Você juntar centenas de pessoas é muito complexo. Tem sempre uma voz de oposição, tem sempre uma voz rebelde, tem sempre, porque Satanás pega o joio e semeia à meia-noite no meio do trigo. E você não sabe o que é trigo e o que é joio, que é tão parecido. E se você sabe quem é o joio e tenta arrancar o joio, vai o trigo atrás. Então eu quero lhe dizer, conte comigo, com a minha família, para viver esta vida, esta carreira que nos foi proposta, de sermos sal, de sermos luz, de passarmos essas verdades ao próximo. Porque às vezes a pessoa quer ser pastora da igreja, quer pregar na igreja e não prega em casa, tem que pregar a Cristo Vivo não começa aqui na Maricá, começa dentro da sua casa. Sua casa. Gente, o mundo precisa de nós. O mundo precisa daquele crente que tem, como diz o hispano, eu tenho ganas, radical, terrível evangélico. Não pode ser meia boca, um pé no mundo, um pé na igreja, de vez em quando, não. Tem que ter, sabe, caráter invisível, consciência pura, limpa e boa, para que as pessoas digam: onde é a sua igreja? Qual é o seu pastor? Eu tenho visto o teu comportamento dentro da empresa, em casa, na vizinhança. Você é um professor, você é um empresário, tem gente debaixo da tua liderança. É bom que todo mundo veja Cristo em você. Quer seguir-me? Sim. Quem quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Dia a dia. Eu não posso ser crente domingo, depois segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, não ser crente, mas domingo eu estou de volta. Não, é um plano dia a dia. Eu sei que você vai dizer: pastor, eu já passo tanta tribulação, o senhor agora quer que eu me negue? Eu não quero que você se negue, eu quero que você faça o que Jesus ensinou, porque eu fiz e me dei bem, Galvão. Espiritualmente, cara, a minha vida tem luz. Minha relação com Deus é maravilhosa. Faça isso. Esse foi o recado que o Espírito Santo deu. Pastor, mas tem dias que a minha língua coça,
para eu falar daquele irmão ali. Coça, você faz o seguinte, tira, pega um alfinetinho, dá 3 picadas na língua, nunca mais você vai coçar de nada. É nessa hora, quem é cristão é cristão. O que está vendo aqui? Não, porque nós estamos aqui, com licença, eu tenho mais que fazer na vida. Não ofereça o seu ouvido para o diabo, amado. Não ofereça o teu... Você só tem uma vida, eu só tenho uma vida. Você não pode desperdiçar e jogar fora a vida, porque aquele irmão disse, porque aquela irmã disse. Eu quero lá saber o que disse. Sabe por que as pessoas falam? Porque tem boca. Se não tivesse boca, não falavam. E veja uma coisa, Deus deu 2 ouvidos e uma boca. É mais para ouvir do que falar. Tem que ouvir melhor e falar menos. Sua esposa vai te admirar muito. Se você tiver um comportamento desse, a tua mulher vai dizer, pô, Deus me deu um anjo. O teu marido vai dizer, pô, Deus me deu. Quem encontra uma esposa, encontra a bênção. Deus me deu uma bênção. Os teus filhos vão olhar para você e dizer, uau, papai não muda, papai não dá palavrão, papai não mente, papai se ensina ou não, mamãe é honesta, é virtuosa, tem caráter. Pô, o que eu tenho que ser? Como os meus pais. Vamos junto nessa. Amém? Se você me der ainda 10 minutinhos, eu quero orar por você. Nós queremos orar. Eu vou pedir, Bispo Serginho, se estiver na igreja, por favor, Bispo André. Semana passada, nós somos uma igreja de muita oração. Mas alguém abordou a minha esposa e disse, pô, apóstolo não ora pelas pessoas, do início ao fim é oração. Minha esposa disse, olha, pode ser que Deus esteja falando alguma coisa. Eu disse, nós vamos guardar um tempo aos cultos, todos os cultos, além de tudo que já oramos, para dedicar à oração comunitária. Eu quero orar por você. Bispo Nilza, venha nos ajudar. Bispo Sérgio está chegando. Bispo André, por favor. Eu tenho aqui alguns temas que o Espírito colocou no meu coração desde a semana passada, desde quarta-feira. Nós vamos orar. Nós cremos no poder da oração. Nós cremos no poder da oração. Bispo, isto que o Espírito pediu que eu falasse, os 2 assuntos, esperando agora o Bispo André. Isto não é protocolar, isto é Deus. E eu vou começar por orar por cura física. Nos últimos 10 anos, eu ouvi falar a palavra câncer todos os dias. Há mais de 10, 12 anos. Antigamente não tinha. Mas especialmente após a pandemia, foi uma onda de cânceres, de doenças, de enfermidades, células alteradas. Não se sabe certo o que nós tomamos na vacina. Sei que houve uma alteração cósmica na vida das pessoas. E nós vamos agora orar, em primeiro lugar, por cura física. Vem me ajudar, amor. Então, Senhor Jesus, põe a mão sobre o seu coração, ou se for um lugar viável, põe a mão sobre o local da enfermidade. Senhor Jesus, a palavra de Isaías diz, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor Jesus, repreendemos toda a enfermidade, todo o diagnóstico médico negativo, dores crônicas. Repreendemos toda a
mais pés de doenças e de enfermidades. Em nome de Jesus, câncer, tumores, Alzheimer, Parkinson, alterações celulares, pressão alta, alterações cardiorrespiratórias, problemas de estômago, de pulmão, de coração, ósseos, diabetes, glaucoma. Nós repreendemos e declaramos agora o milagre em nome de Jesus. Senhor, visita agora casas, lares, hospitais, que os lares dos membros desta igreja sejam os lares mais saudáveis, onde o anjo da morte é repreendido, porque vê o sangue de Jesus nas ombreiras da porta. Que esta unção de cura toque agora os ossos, o sangue, os órgãos, para que haja o milagre. Em o nome de Jesus Cristo, nós oramos com fé, Pai. A cura já aconteceu. A cura já aconteceu. Glórias a Deus, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus de milagres. Tu és o Deus de sinais, prodígios e maravilhas. Receba, receba. E sabemos, Pai, que o Senhor neste momento está cuidando das nossas emoções. Sim, Deus. Talvez, Senhor, alguns aqui entre nós chegou abatido, doente, emocionalmente, ferido, a sua alma, o seu coração, mas que nesse momento, através da palavra e do poder da oração, ó Deus, o milagre se manifeste, Pai. Que haja paz, Senhor, nesse espírito, nesse coração, que haja tranquilidade e, acima de tudo, a certeza de que Tu estás cuidando de nós, Pai. A Tua palavra nos diz que lança o Teu cuidado sobre o Senhor e Ele te sustentará. Ele sustentará. É o Senhor quem cuida de nós. Aleluia. É o Senhor que nos protege. É o Senhor quem nos guia. É o Senhor que nos sustenta. Sim. E a Tua palavra diz que a ansiedade, a preocupação, ela não aumenta um côvado sequer da nossa existência. Por isso aqui estamos colocando diante de Ti, Senhor, cada uma das nossas causas, certo de que o Senhor está dando a provisão, este milagre, Senhor, que, ó Deus, nós esperamos tanto, que cada um de nós anseia receber, que neste momento, Sim, que nesta manhã, Sim, seja uma manhã de milagres, Amém, assim como Senhor. tem sido profetizado, que as portas estejam abertas diante de nós. Eu recebo, Deus. O milagre, a cura contra a depressão, contra a ansiedade. Pessoas que pensaram em suicídio, em nome de Jesus, nós repreendemos todo Pai. pensamento negativo. Sim, Deus. Ó Deus, e colocamos cativos, Senhor, a Ti, em obediência à Tua palavra. Ó Deus, as nossas vidas, Pai. Por isso, obrigado, Senhor, porque cremos que o milagre já está se manifestando. Já. Olha, vidas estão sendo restauradas, Sim, Deus. corações estão sendo fortalecidos, Sim, em mentes concordância. estão sendo blindadas pela palavra de Deus. É o que nós declaramos em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. A Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei, Senhor. Senhor, ouve nesta manhã, Pai, o clamor, Senhor, de cada um dos Teus Sim, servos. Aqueles que estão, Senhor, à distância pelas mídias, Pai.
aquela pessoa que já desistiu dela própria, Senhor. Senhor, nós queremos agora que esta pessoa sinta como Tu nunca se esquece de nós, Pai. Senhor, vai agora onde está o desvalido, Pai. Vai agora, Senhor, aquele que não se sente com valor algum, Pai. Senhor, resgata agora, Senhor. Senhor, tem muitos filhos Teus que estão, Senhor, comendo, Senhor, lavagens de porcos, Pai. Estão sendo alimentados em casas, Senhor, de morte, Pai. Mas, Senhor, nesta Tua casa há fartura, Senhor. Trá-los, Senhor, trá-los para que vivam uma vida em abundância, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz que a oração feita por um justo, muito pode, Pai. Olha os Teus justos agora, Senhor. Alguns te pedem por saúde, Pai. Alguns te pedem por finanças. Outros por lares restaurados. Seja qual for a tua petição, creia que Deus tem provisão para a tua vida. O Senhor tem provisão todos os dias. Nós temos que ter esta gana, essa certeza que Deus está no controle. Deus não deixou de estar no controle. Senhor, e agora que haja um avivamento pessoal, Pai. Que cada um aqui presente, Senhor, alcance um coração puro, Senhor. Senhor, nós quebramos, Senhor, todo laço, toda arma forjada, Senhor. Toda a inimizade que o Senhor tem nos mostrado. Senhor, toda a inimizade caia por terra, Pai. Em nome de Jesus. Que o Teu povo possa avivar o Teu dom que há em nós, Pai. Como Paulo disse, aviva o dom de Deus que há em Ti. Senhor, nós não queremos pensar de nós além do que convém, porque todas as coisas das nossas vidas te pertencem a Ti. Te pertencem, Pai. Nós sabemos em quem temos crido, Senhor Sabemos, Jesus. Deus. Nós sabemos que a Tua misericórdia é imensa, Senhor. Mas nós queremos todos os dias sermos melhores cristãos, Pai. Sim, Deus. Senhor, nós precisamos entender que a nossa oração não sobe se nós estivermos de mal com o nosso irmão, Senhor. Aonde que o Teu povo está vivendo, Senhor, esta verdade que não é a Tua, Senhor. Tu não amas a iniquidade, Tu não amas a inverdade, Tu não amas a fofoca, Senhor. Tu amas quando os irmãos vivem em união, Em união, Pai. Então, Senhor, nós chamamos a existência, seja nos nossos lares, onde trabalhamos, e principalmente na Tua casa, Senhor. Sim. Que os irmãos vivam em união, Senhor. Aleluia. Que nós possamos lá no mundo ser exemplo de Cristo. Deus, Que as pessoas olhem para os nossos testemunhos e digam: eu quero este Deus, Pai. Aleluia. E nós te entregamos, Senhor, todas as orações aqui, Sim. certos que Tu vais responder Aleluia. a cada uma delas. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo, opera. Aleluia, Pai. Glória a Deus, Pai, glória a Deus. Senhor, a Tua palavra diz que Tu ergues do pó o desvalido. Sim, Deus. E do monturo o necessitado. Pai, quantas pessoas neste momento estão se sentindo desvalidos, estão no monturo, estão vivendo uma vida aquém daquilo que o Senhor É verdade. projetou, porque estão presos a vícios, a comportamentos errados. Sim, Deus. Estão com prisões mentais, É verdade, quiçá Deus. prisões espirituais. Espirituais, Deus. Mas o Senhor Jesus veio justamente para nos libertar. Libertar. O Senhor veio para transformar vidas, para erguer, para transformar os corações, para libertar de qualquer algema. Por isso, nesse momento, eu declaro em nome de Jesus, Em nome de Jesus. a libertação. Sim, Deus. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, que aquelas pessoas que estão nesse momento caídas, jogadas em algum lugar, quem sabe algum parente de alguém que está aqui, está preso às drogas, a sua vida foi dominada pelo vício. É Nós verdade. enviamos agora uma Enviamos, palavra Pai. de libertação. Libertação, Que Pai. o anjo do Senhor chegue onde essa pessoa estiver
e que haja libertação total em nome de Jesus. Declaramos a libertação de álcool, de drogas, de vícios como a pornografia, como a pedofilia, Senhor. Tantos escândalos nós temos visto e ouvido na nossa sociedade, Pai. Mas eu creio que o Senhor levantou a Igreja Cristo Vive para ser luz e para ser uma voz que diz que o Filho liberta, que a graça do Senhor liberta. Eu creio, Deus. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor alcance essas vidas e manifeste aquilo que já foi feito na cruz do Calvário. Eu declaro que toda prisão, toda algema mental seja agora quebrada em nome de Jesus. Pensamentos equivocados, pensamentos destrutivos, pensamentos de morte, sejam agora substituídos por pensamentos de vida e vida em abundância. Que haja cicatrização de feridas interiores, que haja renovação mental, que tudo que é bom, que tudo que é agradável, que tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Em nome de Jesus. Eu declaro prisões espirituais sendo quebradas agora, porque sim, não há maldição na vida do povo de Deus. Não há, Deus. A maldição foi quebrada quando Jesus disse: tudo está consumado. Então não aceite uma palavra de maldição sobre a sua vida, sobre a sua família, uma palavra de alguém que disse: fizeram um trabalho, fizeram alguma coisa contra você. Não, porque toda maldição foi levada para a cruz do Calvário. E você é livre, a sua família é abençoada. Declare isso: a minha família tem o favor do Senhor, nenhum intento do mal prevalecerá contra nós. Em nome de Jesus. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Nenhum intento das trevas pode prevalecer nas nossas vidas, porque nós temos o Senhor Jesus, nós temos o poder do Espírito Santo, o poder, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está nas nossas vidas. Então eu declaro famílias totalmente libertas para a glória do Senhor, famílias felizes, vivendo o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, Senhor. Em concordância com esta oração, nós oramos pela restauração das famílias. Oramos pela restauração de casamentos, de relações, de filhos, pais. Declaramos, Senhor, que já caiu por terra todo o espírito de divórcio, de separação, de divisão. Repreendemos, Senhor, todo espírito que tenta atormentar as famílias, Senhor, trazendo contendas e divisões. Declaramos que já caiu por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, todo espírito de rebeldia, de filhos sendo quebrados, Senhor. Que os filhos reconheçam que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias nesta terra. Declaramos famílias unidas, servindo ao Senhor, vindo à tua casa, Senhor, com alegria, com gratidão. Laços, Senhor, de amor, de fidelidade, de lealdade sendo fortalecidos. Senhor, que haja reconciliação dentro das famílias, amor, perdão. Senhor, que hoje, o dia dos pais, nós declaramos pais abençoados. Pais, Senhor, sendo provedores da casa. Pai, Senhor, com toda a provisão, seus trabalhos sendo abençoados. Senhor, com portas abertas que ninguém pode fechar. Eu creio, Pai, e que hoje, concordo, Senhor, Deus, quando se reunirem as famílias, seja um lugar de paz. Um lugar, Deus, Senhor, do teu cuidado e da tua mão sobre cada familiar. Trazendo, Senhor, um almoço, um dia de paz e tranquilidade dentro das famílias. E que cada um possa dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, o céu não está em crise.
A despeito de todas as notícias, Senhor Jesus, com taxas, com desemprego, o céu não está em crise. Deus protege a tua fonte de renda. Deus protege o seu trabalho. Deus protege a sua casa. A sua casa é cheia de tudo que é bom. Assim diz a palavra. O meu Deus suprirá todas as suas necessidades. O Senhor abre as portas aonde há desemprego, aonde há dívidas, falta. Multiplica recursos e envia provisão sobrenatural. O teu trabalho foi Deus que te deu. Hoje Ele te dá insights novos. Hoje Ele te dá ideias novas. O dinheiro não é do diabo. O dinheiro é de Jesus. Não se envergonhe. Se estude. Faça coisas novas. Empreendedoras. A mulher de Provérbio 31 era uma mulher empreendedora. Todas as mulheres da Bíblia eram mulheres empreendedoras. Ore ao Senhor, coloque diante dele. Homem de Deus, não olhe, isso está faltando, não olhe para o alto. Seja correto nas coisas que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Muitas das vezes a falta da sua casa é porque você não está sendo correto. Seja correto com as coisas de Deus. Seja correto com a sua família. Seja correto no teu trabalho. Chegue no horário. Faça um pouco mais. Faça tudo aquilo que a Bíblia te ensina. Que Deus com certeza derrama sobre a tua casa hoje. Hoje é dia de provisão. Hoje é dia de portas abertas. Hoje o Senhor está trazendo algo novo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua empresa. É hoje. Chegou um tempo novo. Chegou um tempo de prosperidade. Chegou um tempo de coisas novas. Não fique olhando para o vizinho. Olhe para o alto. Porque Deus já está derramando sobre a sua vida, sobre a sua casa hoje. É tempo de coisas novas. É tempo de dinheiro. É tempo de finanças. Não se envergonhe. Estude. Faça coisas novas que o Senhor já derramou sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a igreja diga: eu recebi, eu tomei posse, é meu direito. Sou cabeça, não sou cauda. Estarei sempre por cima e nunca por baixo. Terei para emprestar, não tomarei emprestado. Diga mais uma vez, conto até 3 e você diga um amém, um glória a Deus. 1, 2, 3. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, vamos todos ficar de pé. Glória a Deus. Oh, que dia maravilhoso. O dia que o Senhor preparou para o seu povo. Levante as suas mãos para os céus, Pai amado e bendito. Vamos voltar aos nossos lares, Pai. O Senhor já foi adiante. Os anjos de Deus cobrirão nossas vidas, caminhos, entradas e saídas. Vamos ter uma semana muito gloriosa. Vamos ver, Senhor, o fruto daquilo que se semeou hoje com fé e ousadia. Vamos ver a tua glória, vamos ver a tua mão protetora, vamos ver a graça, as misericórdias de Deus, a abundância do Senhor. E agora, Senhor, eu digo, nenhuma arma forjada pode prosperar contra a nossa vida. Fortalezas, sofismas e altivezes estão debaixo dos nossos pés. O homem mau, enganador, o sanguinário, aquele agente governamental diabólico, Senhor, estão aniquilados na nossa presença, Senhor. E todas as ordens que foram dadas nesta madrugada, entre as 13 e 5 horas da manhã, Senhor, aos principados, potestades, dominadores deste mundo, forças espirituais do mal, contra o povo de Deus, nós agora apagamos todos os dardos, pela palavra da fé, Senhor, pelo escudo da fé, em nome de Jesus. Vamos em paz, vamos com alegria, vamos celebrar vida dia a dia com Jesus Cristo. E a igreja diga amém, amém e amém. Boa tarde a todos, feliz dia dos pais.